Olá, pessoal, turma do ABS. Nossa aula sobre puerpério normal e patológico não foi possível presencialmente, mas a gente vai trazer aqui para vocês o conteúdo que nós preparamos para passar para vocês aqui teórico, a parte teórica, tá? Não teremos aqui a oportunidade de trocar uma ideia, mas eu fico à disposição para nas aulas práticas a gente suprir essa limitação aqui da nossa aula à distância, ok? Então vamos lá. O que a gente queria conversar com vocês hoje sobre esse assunto? É muito comum as pessoas, os profissionais que estão aí em fase de formação, entender o ciclo grávido puerperal como aquele período que vai da gravidez, o pré-natal, até o parto. E muitas vezes não enxergam ainda o que acontece depois do parto. O ciclo grávido puerperal, ele envolve não só o período da gravidez do parto, existe também uma série de efeitos, digamos assim, ainda da gravidez, que precisam ser acompanhados, porque, inclusive, existem riscos de grande relevância nesse período pós-parto, no período puerperal. Então, nós vamos aqui tratar desse assunto, tá? Nós vamos tratar da questão do puerpério em relação às alterações fisiológicas, o que nós temos de alterações que são consideradas normais, né, do puerpério, porque para que a gente possa identificar o que é normal, nós temos que começar entendendo o que é fisiológico, né? Então, vamos tratar aqui dos conceitos mais atuais. Depois, nós vamos falar das complicações, né? O que pode aparecer, né? Acontecer que coloca em risco, né, o bem-estar, no caso aí agora materno, né, não mais do binômio, mãe e filho. E também nós vamos ver as abordagens, né, dessas complicações. Como é que nós fazemos uma avaliação? Como é feito o seguimento dessas pacientes no puerpério? Independente se ele é fisiológico ou patológico, ok? Então, esse é o objetivo, são os objetivos da nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre esses tópicos aqui. Então, vamos começar, então, falando sobre o conceito, a classificação. O puerpério é um período, né, mais ou menos limitado, que didaticamente a gente tenta definir aí um prazo e dividir em 3 momentos. Mas isso é muito didático, porque vai variar de pessoa para pessoa. Isso não é uma coisa precisa, mas para tornar didático. E também porque alguns fenômenos acontecem mais em um determinado momento do que em outro. Então, isso nos dá essa ideia de separar em 3 períodos, né? Quais são esses 3 períodos? Nós temos o puerpério imediato, que é aquele puerpério que vai logo após o parto, né, até o 10º dia pós-parto, e que também pode ser até subdividido, depois eu vou falar sobre isso. Depois do 10º dia, nós já temos o puerpério tardio, que vai do 10º dia até o 45º dia pós-parto. Também existem alterações bem típicas nesse período. E depois o puerpério remoto, que vai além dos 45 dias e pode chegar até dentro de um ano. Não há mais alterações relacionadas com a gravidez depois do período remoto, né? Se tiver alguma anormalidade, algum sintoma, alguma manifestação clínica, ela só vai ter relação com a gravidez ou com o parto se for dentro desse período aqui. E tem um período especial que a gente destaca, que a gente chama a hora de ouro, né, a hora mágica, né, que é a primeira hora após parto, porque é o momento que a mãe vai ter o contato com o filho, o contato pele a pele. Né? Existem estudos até mostrando que esse momento, se ele for dada a devida atenção, né, isso tem impacto até na questão dos índices de mortalidade
infantil, tá? Neonatal e infantil. Então, é importante considerar esse período como um período especial dentro do climatério, ou do climatério, não, dentro do puerpério, né? As primeiras 3 horas após o parto são muito críticas, inclusive porque é o período que acontece algumas situações por exemplo, hemorragias que colocam em risco a vida da mãe, tá? Então, nós vamos falar também mais especificamente sobre isso mais à frente. Essa é uma classificação que, como eu coloquei para vocês, né, ela divide aqui o puerpério, né, e você tem aqui o puerpério imediato, seria aquela primeira hora, né? O mediato seria as outras horas que completam aí os 10 dias, né? Os 10 dias de puerpério, os primeiros 10 dias. Depois vem o puerpério remoto, né? Tardio e remoto, tá? Então, esse puerpério, essa primeira hora, é tão importante que alguns autores acham interessante estudá-la de forma individualizada, tá? O que nós vamos observar nesse período puerperal? Mudanças em determinados órgãos, sistemas ali, mudanças locais, né? E mudanças também com impacto sistêmico dentro do organismo. E aí nós temos vários sistemas que são, digamos, impactados pelo período do puerpério, né? Nós temos o sistema cardiovascular, nós temos o sistema endócrino e o sistema reprodutivo. Especialmente o trato genital, é onde você vai observar a maior frequência, maior intensidade das mudanças do puerpério. E é onde a gente vai focar, porque é onde também há o maior risco de complicações no período pós-parto. Tá? Então, todo o organismo vai ser afetado, e com uma especial atenção para a questão do trato genital, né, que inclui aí o útero, o seu endométrio, né, a parte mais interna do útero, a vagina e o períneo. Nós vamos abrir um pouquinho esse trato genital para a gente poder entender melhor o que acontece em cada um desses componentes aí. Se a gente pudesse, assim, resumir em 2 fenômenos que se complementam, né, que são sequenciais dentro desse período do pós-parto, do puerpério, nós podemos destacar aqui o período de involução onde todas as alterações que aconteceram na gravidez para criar um ambiente favorável para o desenvolvimento do feto, né, para o bem-estar fetal, essas alterações elas vão regredir, vão ser desfeitas, né, para o organismo voltar ao que era antes da gravidez. É um período de involução. É lógico que nunca volta 100%, né, mas se aproxima bastante do que era antes da gravidez. E o segundo fenômeno é a recuperação genital, porque o processo de involução é um processo de, digamos assim, destruição do que foi construído, né? Mas a destruição ela pode ir além do esperado, né, e causar um certo déficit, né, na estrutura orgânica, né? E aí você tem simultaneamente, enquanto acontece a involução, já vai havendo uma recuperação, né, principalmente do trato genital, né? Então, nós vamos estudar um pouquinho desses 2 fenômenos. Essa involução ela é tão importante, tão impactante, que alguns autores chegam a fazer uma comparação com o período do climatério, onde você tem uma ação de perda tecidual e de alterações hormonais importantes, né? Voltando ao que era antes da gravidez. Então, vamos falar desses 2 fenômenos aqui que acontecem, como eu disse, simultaneamente, mas tem um período que foca mais a questão da evolução, que é os primeiros 10 dias, o puerpério imediato. E o segundo momento, o puerpério tardio e remoto, onde você vai ter a atividade maior da recuperação genital. Ok? Bom, vamos começar, então, já focando dentro do trato genital, no útero. Vamos ver o que acontece com o útero de forma fisiológica, né?
A primeira coisa é que, com a liberação da ocitocina, que acontece durante o trabalho de parto e depois do trabalho de parto, e que estimulada, intensificada com a amamentação, essa ocitocina vai provocar uma miocontração, né, do útero, né, da parte miometrial do músculo do útero, e vai formar um que a gente chama o globo de segurança. Esse globo de segurança é que vai provocar a hemostasia daquela área da ferida da placenta, né, da onde a placenta estava inserida, e que ficam vasos abertos ali sangrando. Então, a miotamponagem, ou a miocontração, é a primeira etapa que a gente vai perceber nesse período pós-parto imediato, principalmente na primeira hora. Em seguida, já vem a trombotamponagem, que é a formação de trombos que vão ajudar a obliterar esses vasos e diminuir o sangramento, né, controlar o sangramento no pós-parto. Ok? O útero ele vai regredindo e numa velocidade muito acelerada, muito mais acelerada do que o tempo que ele gastou para crescer. Né? Enquanto que o útero crescia 1 centímetro por semana, ele regride 1 centímetro por dia. Né? Então, a gente observa que esse processo de recuperação, de involução, ele é muito mais intenso do que a própria fase durante o período da gravidez. Tá? O endométrio, o que nós vamos observar é uma descamação de todo o endométrio, né? Principalmente da área onde a placenta estava inserida. Né? E essas células, muco, sangue, todo esse conteúdo que vai ser eliminado, vai ser expulso, né? Ele vai formar um fluxo, né? que é chamado de loqueação. Nós vamos explicar melhor o que é essa loqueação. E a amamentação, como ela estimula a contração do útero, né, que pode até causar cólicas para as pacientes, essa miocontração também tem um impacto muito grande nessa questão da loqueação, do que vai ser expelido de fluidos pelo útero nesse período pós-parto imediato. Tá? Então, falando em loqueação, né, aqui está a composição dessa loqueação, que é uma mistura aí de sangue, sudato, transsudato, restos celulares, né, leucócitos, né, e tem essa loqueação, tem um odor característico e ela tem também um aspecto característico de acordo com o tempo do pós-parto. Por exemplo, entre o primeiro e quarto dia é comum a loqueação ser como uma menstruação excessiva, né, sanguinolenta, vermelha, viva, né, que é chamado por alguns autores como lóquios rubros. Isso é normal acontecer. Né? Agora, isso não pode espoliar a paciente. Tem aí um limite, digamos assim, de tolerância, né, do organismo a essa perda sanguínea. No quinto dia em diante, ela já vai mudando de aspecto, vai ficando mais sero, sanguínea, acastanhada, né? São os lóculos serosos. E depois do 10º dia em diante, ela vai tornando-se branca até aparecer aquela secreção fluida, translúcida, que é o padrão normal, né, de produção de muco, né, cervical e vaginal. Tá? Então, a loqueação ela tem essa sequência aí. E essa sequência é muito importante. Nem pode prolongar muito, nem pode ser abruptamente interrompida. Toda vez que você tiver uma loqueação que parou de acontecer no primeiro, segundo dia, isso é um sinal de alerta para um problema mais sério. Tá? Pode ser até uma infecção. E se essa loqueação não tem o odor característico, mas tem um odor fétido, aquele odor de infecção, isso já chama realmente mais atenção para a possibilidade de uma infecção puerperal, que é um quadro muito preocupante, porque são infecções por bactérias gram-negativo, gram-positivo, anaeróbios, né? É uma infecção realmente preocupante. Então, associado a isso aqui, se tiver dor, tiver febre, aí o diagnóstico é sindrômico, né? Já tem praticamente o diagnóstico feito de uma infecção puerperal, né? Acompanhada às vezes de leucocitose e outras alterações
típicas das infecções. Então, a loqueação precisa ser acompanhada e orientando também a paciente sobre isso, para a paciente não se assustar, né, com esse processo aí da loqueação, né, entender o que acontece. Bom, no colo do útero, nós temos também alterações importantes. Vocês lembram que o colo do útero ele tem 3,5 a 5 centímetros, mais ou menos, né? Ele é assim cilíndrico, ele tem um orifício pontiforme, normalmente, né? E ali está a exocérvice, o canal endocervical, né? São epitélios diferentes, o endocervical é um epitélio glandular, externamente do colo é um epitélio pseudoestratificado, né? Você tem a junção escamo-colunar ali, exatamente nesse orifício aí. Quando acontece o parto, o colo está ampliado, está grande, amolecido, né? E ele vai encurtando. No segundo dia do pós-parto, ele já começa a reduzir o seu tamanho e começa a ficar mais firme. E esse orifício, que era um orifício pontiforme, ele vai ficando mais entreaberto, como fosse uma fenda, né? E ele nunca mais volta a ser um orifício pontiforme como era antes da gravidez, tá? Inclusive, um dos sinais de que a paciente já teve filhos é ter o orifício do colo nesse formato de fenda, e não formato pontiforme. Isso não é patológico, tá? No puerpério, você pode ter pequenas lacerações, hematomas aqui no colo, mas são lacerações pequenas e que cicatrizam espontaneamente, não precisa de tratamento fisiológico. Na vagina, o que a gente vai observar? Há uma perda tecidual, aquela espessamento, aquela turgência das paredes vaginais vai regredindo, né? Vai atrofiando, literalmente atrofiando, né? Esse epitélio ele volta a ficar eutrófico na segunda fase do puerpério, na fase do puerpério tardio, né? Lá em torno do 15º dia, o epitélio se recompõe, né? Ele primeiro descama e depois ele se recompõe. A forma anatômica da vagina só vai acontecer realmente depois de 3 semanas. Né? E o tônus, que é aquela estado de contratura dos músculos, né, do trato genital, ele demora um pouco mais, em torno de 6 meses para voltar ao tônus vaginal fisiológico, né, anterior à gravidez. O períneo e a vulva vão sofrer impacto dependendo se houve alguma laceração, ou houve alguma episiotomia, né? Ou formação de edema, infecção, alguma coisa que possa ter lesionado a vulva e o períneo. Tá? Inclusive, algumas complicações podem ser as distopias genitais, em partos muito laboriosas, que houve fórceps, ou um feto macrossômico, que causou muita distensão e lacerações. Pode haver, inclusive, depois incontinência urinária e queda, né, dos órgãos pélvicos, né, da bexiga, do reto, a cistocele ou a retocele. Mas isso não é habitual, isso não é comum, principalmente na primeira gravidez, segunda gestação. É mais em pacientes de uma certa idade com múltiplos partos. Pode acontecer essas distopias genitais. O que você vai observar mais são esses pequenos hematomas, essas pequenas lacerações que podem ser suturadas e às vezes espontaneamente elas são cicatrizadas, ok? Nas mamas, as mamas elas se desenvolvem, né? Ficam túrgidas durante a gravidez e com o efeito da prolactina no pós-parto imediato, que quando acontece o parto, há a liberação da placenta, cai o nível de estrógeno e progesterona e isso dá um feedback, né, para a liberação de prolactina. E a prolactina vai causar, né, a produção do leite, né, digamos assim. Né, e as mamas ficam inchadas, doloridas, né, e muitas vezes a paciente pode até apresentar um pico febril, mas é um pico febril isolado, que a gente chama pico febril da febre da pojadura, né? Que é exatamente aí em torno de 48 e 72 horas. É muito comum as pacientes reclamarem de dor, né, edema, e às vezes apresentar essa febre, um pico febril isolado,
que não pode passar de 38 graus Celsius, tá? Se passar disso aí e ficar mais de um dia, já é uma coisa a ser considerada como patológica, tá? O reflexo mamário é muito importante. Então, a amamentação, não só para controlar a miocontratura, a loqueação, né, a perca sanguínea, mas também vai ajudar nesse processo de reduzir esse sintoma, né, porque o desmame da amamentação vai aliviar esses sintomas de dolorimento, de edema da mama, né? E quando você tem um acúmulo, não há um bom desmame, pode haver realmente, o leite é um excelente meio de cultura, né? Pode acontecer as mastites puerperais. Nós vamos falar sobre isso quando a gente falar aqui sobre a parte patológica, tá? Só anunciando aqui o risco da mastite puerperal, que é relativamente comum, né? E aí você tem vários graus, vários estágios de mastite, tá? Mas é normal a mama estar engurgitada, dolorosa, demasiada, e ter esse quadro aí que eu falei da febre da pojadura, né? Que é um pico febril com menos de 38 graus durante um dia, no máximo, tá bom? Então vamos lá. No puerpério normal, a temperatura ela varia em torno de 38, 36,8 e 37,9. Pacientes que fazem cesárea, por ação do bloqueio anestésico, da sala fria, da paciente, do processo de higienização e de antisepsia, né, com líquidos frios, né, é comum a paciente ficar ali tremendo, né, no pós-parto imediato da cesárea e até apresentar calafrios, mas isso aí é controlado somente com apoio térmico, né, inclusive tem colchões, cobertores para aliviar isso aí. Não é uma febre, né, mas são manifestações muito semelhantes a calafrios que os pacientes sentem nesse período. E também tem a ver, como eu disse, com a questão do efeito de vasodilatação dos anestésicos. Tá? O pulso, ele, como a paciente sangrou muito, né, em torno de 500 ml num parto normal e 1000 ml numa cesárea, é comum a paciente apresentar uma elevação do pulso aí na primeira hora pós-parto, mas isso aí depois normaliza. Tá? A pressão arterial, fisiologicamente, ela cai depois da gravidez, porque tira a fístula útero-placentária, tem o sangramento, né? Há uma queda da pressão arterial. E sepse é uma paciente que já é hipertensa crônica, ou uma paciente que teve uma SHEG, né? A síndrome da hipertensão da gravidez. Então, ela pode ficar ainda algum tempo hipertensa, né? E alguns pacientes, às vezes, passam a ser hipertensos depois do parto. Tá? Existe essa relação também. Mas perguntar, fisiologicamente, há uma queda da pressão. A pressão ou normaliza ou até fica menor do que o habitual ali por algum tempo. Tá? A frequência respiratória ela se normaliza rapidamente, porque o útero diminui, né? Então a compressão ali do diafragma, que causa um certo desconforto respiratório, desaparece ali imediatamente. Então, muito cuidado com pacientes que estão com dispneia no pós-parto, não é normal, ou febre maior do que 38 graus, né, principalmente por mais de 24 horas. Tá? Isso aqui são dois sinais de alerta assim, muito importantes. A dispneia pode ser um problema de um risco, uma possibilidade de um tromboembolismo, né? Então, precisa estar atento para essa questão, para essas alterações que não são fisiológicas.